Muito boa noite, você que me ouve neste momento. Eu sou Carlos Alberto, aqui de Goiânia, mais precisamente Aparecida de Goiânia. Tenho uma missão também peculiar de estar falando também do grande amor de Deus, mas com alguns questionamentos que são importantíssimos para a nossa vida a partir do momento que temos tantas e tantas revelações. Agora, eu também fui vocacionado para esse fim. Para você que não me conhece, eu sou novato nessa questão de live, mas tenho interesse em estar levando essa mensagem através dessas lives. Eu sou formado em teologia, né? Graduado em teologia, pós-graduado em ciência da religião e também formado, sou bacharel em direito. Quero aqui cumprimentar você que está do outro lado me ouvindo, que eu recebi essa missão desde os primórdios dos tempos. Por que não dizer, desde o ventre materno, fui um dos escolhidos para também falar do grande amor de Deus. E nesse momento é importante demais, como nós estamos em um tempo de mudança, né? Mudança planetária. Nós temos que ter bastante atenção naquilo que é chegado até nós. As mensagens, as notícias, enfim, tudo que chega até você, você tem que filtrar para saber se realmente cabe ou não cabe, né? Você é o próprio instrumento pela qual vai analisar se tudo que está vindo do mundo externo você pode aplicar na sua vida moral, na sua vida ética e na sua vida cósmica, na sua vida espiritual. É importante a gente estar também ligado com todos os fatos que estão ocorrendo no mundo. As guerras, as aparições, as profecias que estão relatadas na Bíblia e também por muitos daqueles que não estão, né, aqui na Bíblia, porque existem outros profetas que não estão catalogados dentro da Bíblia, que foram também profetas e que transmitiram com certeza uma boa mensagem também para os nossos dias. Muitas dessas profecias que estão na Bíblia já se cumpriram e outras estão por cumprir. É muito importante quando a gente averigua, faz uma análise para saber o que está ocorrendo de fato e de verdade. Então, eu quero nessa noite chamá-los para um tema aqui nessa noite bastante importante. Esse tema tem a visão e o objetivo de estar detalhando para você o que vai acontecer depois da morte, né? E essa mensagem aqui tem como tema para onde vamos após a morte. Esse é um tema bastante comentado entre o meio cristão, no meio das religiões, mas ele é um tema discutido de forma minoritária, a ser discutido de forma assim, não explicado. Não é verdade? Você não observa assim, líderes religiosos explanando corretamente para onde as pessoas vão após a morte. A primeira pergunta que se faz é o que estamos fazendo aqui. Para que viemos? Por que estamos aqui? E para onde vamos após a morte? E para tanto, Jesus, quando esteve aqui presente, lá em Jerusalém, ele esteve explicando para um grupo de fariseu, de saduceu, de essênio, de judeus e gentios também, e ele pôde discorrer sobre um tema após a morte. Perguntaram para Jesus. Os saduceus e a ressurreição perguntaram, fizeram essa pergunta para ele. Olha só, chegaram-se alguns dos saduceus que diz não haver ressurreição. Pergunta a mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo a mulher
e não deixar filho, o irmão dele tome a viúva e suscite posteridade de seu irmão. E aí eles começam a fazer esse questionamento ao mestre Jesus. Jesus é questionado com a lei mosaica e os saduceus dizem não haver ressurreição. Por que, então, se os saduceus estavam ignorando a respeito da ressurreição, nós também temos parcela de culpa. A liderança hoje, a liderança religiosa, tem também uma parcela de culpa por não estar explicando sobre a origem nossa aqui neste mundo e para onde nós vamos após a morte. Isso é bastante intrigante do ponto de vista em que se possa explicar. Porque eu acho, não devo, tenho plena certeza e convicção de que se alguém chegasse até Jesus com qualquer tipo de questionamento, essa pessoa não voltaria vazia. Ela saía dali preenchida e todos os seus questionamentos, suas dúvidas, seria explicado. Então cabe a mim, cabe a você, com a Bíblia na mão, explicar os detalhes da ressurreição. O que Jesus vai dizer? Ele vai dizer, os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que forem havidos por digno de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos não hão de se casar, nem ser dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressurgir, mostrou Moisés no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ora Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Então aqui está a explicação da maior autoridade, explicando para os judeus, para os saduceus, para os fariseus, para os essênios, que estava ali sempre com Jesus, que estava ali querendo receber uma informação, mas sempre com a lei, né? Aplicando sempre a lei para colher alguma resposta negativa ou fazendo uma pergunta capciosa para saber se pegava Jesus de alguma coisa ou ele não cumprindo a lei, né? Para que ele fosse descumpridor da lei. Mas nunca encontraram nada nesse nível. E Jesus passou para eles a segurança. No céu não se casa, nem não se dão em casamento. Qual é a diferença, então, nossa aqui? Se nós vivemos nesse mundo aqui, nesse mundo material, fomos trazidos para cá, porque, na verdade, o que ocorre, a nossa origem, de onde nós viemos. Ei, você que está aí nesse momento, você não veio da Terra, não. Você veio de uma origem, de uma galáxia superior. Você veio de um local totalmente onde Jesus disse, na casa de meu pai, essa casa de meu pai, essas moradas, antes de você estar aqui, onde você está presente aqui nesse corpo mortal, você já habitava nessa casa que já é sua. Né? Já tem um tipo de garantia, essa casa é sua. De modo que quando a pessoa morre, há um clamor por parte do ser humano aqui, praticamente desespero. Uns entram num estado de depressão, outros querem morrer. Por quê? Porque, na verdade, não sabe ou nunca viram a história real a respeito da morte, porque ninguém lhes falou a verdade. Ninguém disse o que é essa vida após a morte. E hoje nós temos em toda parte revelações plenas, como a ZQM, experiência quase morte. E quando você olha para uma EQM, os testemunhos de uma EQM, você verifica que não há motivo para ter desespero em relação à sua partida, à sua volta ao estado original. O corpo, meus amigos e minhas amigas, é apenas uma vestimenta
que vai ficar por aqui? Formado de matéria orgânica, né? Formado de matéria orgânica, que fomos formados, esse corpo foi formado, mas o espírito veio de lá, a origem veio de lá. Esse espírito habita em nós e nos faz alma vivente. Daí, quando você morrer, Jesus está explicando aqui, não haverá mais casamento, certo? Não haverá mais casamento, tá? Não se case, não são dados em casamento, mas serão semelhantes aos anjos, aos clones, né? Os anjos, eles são clones, clones de Deus. Eles só fazem aquilo que Deus determinar. É um ser vinculado, certo? É um ser vinculado. E é importante notar nesse ser vinculado que nós aqui estamos, e nós não somos esse ser, nós somos vinculados de modo relativo. De modo relativo. Eles, os seres, os anjos, são clonados, né? São clones de forma absoluta, mas nós somos de forma relativa. Por que de forma relativa? Porque nós podemos pensar, analisar, questionar, né? Nós temos essa capacidade de fazer tudo isso, de dar um sorriso, de compor uma poesia, de amar, de abraçar, de sorrir. Não é verdade? E você não observa isto nesses seres que são clonados. Os anjos que estão na glória celestial, eles são cumpridores de missão. Vivem eternamente, são seres mais elevados do que nós, são seres muito mais inteligentes, muito mais capazes, mas lhe falta a poesia. Compreende tudo de uma tecnologia, mas o que nós temos aqui, essa condição foi dada somente a esse ser humano em matéria orgânica. Quando eu falo para vocês sobre matéria orgânica, você pode até questionar, mas espera aí, matéria orgânica sim. Nós fomos formados de matéria orgânica. Os elementos químicos, o hidrogênio, o oxigênio, né? E vários outros elementos da tabela periódica, né? E aí você pode questionar, espera aí, mas a Bíblia lá em Gênesis diz que o homem foi formado do barro. Espera aí, vamos questionar isso um pouquinho? Não parece que essa mensagem já está muito antiga, arcaica demais para a gente não questionar isso? É certo, senhores, meus colegas, meus amigos, que o homem sim foi formado de matéria orgânica. Essa seria a explicação melhor. O homem foi formado de matéria orgânica. Ok? De matéria orgânica. O homem, considerado pela ciência como os sapiens, que o Criador, o ser, o Deus amantíssimo, criou e colocou esse homem aqui. Né? Posso retirar isso que eu disse agora, Deus amantíssimo, e colocar esse ser chamado Criador, que criou o ser humano, que é o homem sábio, se colocou aqui. Tá? Mas espera aí. Na conversa que nós temos de que o homem foi formado do barro, do pó, como está escrito lá em Gênesis. Gênesis, o autor do livro de Gênesis é Moisés. O Pentateuco pertence exclusivamente a um autor chamado Moisés. De onde vinha Moisés? Moisés nasceu lá na corte do Egito. Ele era filho de rei, filho de rainha. E os senhores sabem a história, na verdade, que Moisés era descendente dos filhos de Israel. Mas foi criado ali, educado com toda a formação, com toda a cultura do Egito. Então ele escreve, então aquela história dele colocar ali, que o homem foi formado do pó, do barro, certo? Era uma mitologia que ele já tinha no Egito e colocaram a formação do homem que é formado do pó, do barro, né? Mas, meus senhores,
Isso são matéria orgânica, tá? Para questionar Moisés, explanou tudo o que ele sabia. Mas nosso dever, nossa obrigação é de saber além de Moisés. Porque agora nós temos uma tecnologia avançada, nós temos livros, fonte segura para descrever, certo, o papel do homem sobre a face da terra e como é que ele foi formado. Nós observamos que Moisés conta a história de que Deus criou Adão e Eva, não foi? Olha só que fato curioso. Primeiramente, Deus criou o homem e criou ao seu lado uma mulher. Certo? E essa mulher, eu estava há pouco tempo no meu serviço, recebendo clientes, e me chamou a atenção quando alguém disse o seu nome. E ela disse, perguntaram, como é o seu nome? E ela disse, é Lilith. Eu falei, mas me chamou a atenção, fui lá perguntar, de onde veio esse nome? Aí ela disse, foi minha avó que deu esse nome para mim. E eu perguntei, você sabe o significado deste nome? Ela disse, sei o significado deste nome. E ela disse para mim, era a primeira mulher de Adão. Falei, perfeito, certo? A primeira mulher de Adão chamava-se Lilith. Para você ter uma ideia. E Lilith era aquela esposa que Deus tinha feito nascer do barro. Deus criou o homem e a mulher do barro, certo? Na suposição, no grande... No arsenal de Moisés, ele diz que o homem foi criado do pó da terra, né? É verdade? Então, essa matéria orgânica, Deus criou os dois. E Lilith foi criada ao seu lado. Conta-se a história que Lilith não obedecia a Adão. Por quê? Quando Adão se viu ali naquele estado, ele quis dizer para Lilith, Lilith, vai fazer alguma coisa. A Lilith, não. Por que eu farei isso? Começou a questionar Adão. Então Lilith questionava Adão e disse, não, porque eu que vou fazer? Então ela começou a questionar. E não deu certo esse casal. E Lilith foi embora. E não voltou mais. Então nós temos, para você ter uma ideia, essa história não está registrada no livro de Gênesis. Mas ela é real. Tá? Depois que aparece aí a Eva, certo? Que foi tirada da costela de Adão. Aí diz a história, né? Que foi feita dessa forma. Aí já é a segunda esposa, já não é mais a primeira. Então, vamos levar aqui ao estudo da qual nós estamos falando, a vida após a morte. Nós vivemos em uma galáxia. É uma galáxia chamada Terra. Gaia, galáxia, planeta, que é este local aqui que nós vivemos. Hoje já se sabe que a Terra, ela não é dessa maneira que explicaram para a gente. A Terra é chamada uma terra oca, certo? Existem bolsões aqui debaixo de nossos pés, debaixo da Terra aqui, nos anéis da Terra se formam bolsas. E lá existem outras civilizações. Já está provado isso. E a Terra, ela não é, como disseram para nós, ela é côncava. E ela não é essa bola que nós vimos que explicaram para a gente. Então é para você questionar e começar a fazer pesquisa sobre esse assunto. Então nós entendemos que Jesus está dizendo, após a morte, lá no céu, não haverá mais preocupação. Depois que você deixar essa roupa, esse corpo aqui, corpo mortal, que Paulo vai trabalhar muito bem, dizendo o seguinte, que não haverá ressurreição. É necessário que as pessoas, esse corpo se autodecompõe. Você não vai ser retirado. Jesus não voltará, como a igreja e a religião sempre pregou, para fazer um arrebatamento. Que negócio é esse? Paulo está dizendo, está na Bíblia. Lá em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, está explicado isso. Ele chama até de ignorantes, né?
Meus amados irmãos, não ignoreis, tá? Porque é necessário primeiro a parte incorruptível morrer, para depois nascer uma semente incorruptível. E isso ele está falando a respeito do espírito que sai do corpo. Então, ninguém, ou como muitos se pregou agora, está mudando essa ideia, né? E você começa a questionar isso, e você anda com essa ideia de que todos seremos arrebatados num abrir e piscar de olhos, está enganado. Nenhuma carne humana pode ascender ao céu, certo? Você tem como provar isso? Não tem, na verdade, porque nem Elias, nem Enoque tiveram esse privilégio, né? É tanto que Jesus disse num dos seus discursos, dizendo que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Acabou. Nem Enoque, que era antes de Jesus, nem Elias, que estava antes de Jesus, subiu ao céu. Então o que aconteceu com Enoque? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Eu vou fazer uma live a esse respeito para explicar para você o que é andar com Deus como andou Enoque. Mas não dessa natureza. Ele andou de outra forma brilhante, maravilhosa. Elias da mesma forma. Elias foi transladado para uma outra região, mas não foi assunto ao céu, como muito se prega nas igrejas hoje. Então, meu amigo, minha amiga, morrendo o homem, morrendo a pessoa aqui, quando ele sai daqui, esse espírito que sai do homem é o homem interior. Ele é revestido de um corpo glorioso, como Paulo está dizendo, revestido de um corpo glorioso, e este corpo glorioso, ele vai embora. Ele vai ser acompanhado pelo o Senhor, pelos anjos. Ele vai para a sua casa residencial, a morada celestial, e ali permanecerá, viverá para sempre naquele local. O seu corpo vai ficar, certo? E você vai a assuntos ao céu. Questione, entendeu? Comece a analisar a palavra de Deus e comece a verificar. Quando o espírito sai do corpo humano, ele fica olhando para o corpo e diz, mas eu estou vivo ou estou morto? Né? Então, ele não sabe nem se o seu corpo deixou de existir. Ele está indo, né, para o céu. Essa live, para não ficar muito grande, eu hei de questionar, hei de fazer vários tipos de questionamento em outras lives. Mas eu quero que você fique nessa noite com esta live e comece a refletir sobre tudo que chega até você. Vamos pensar? Que Deus abençoe vocês aonde você estiver.